Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do nono ano, tudo certo com vocês? Então, essa é a primeira parte da aula, certo? E, como vocês sabem, eu sou professor de ciências, meu nome é Celso Lucas, e eu vou, antes de introduzir o novo conteúdo, eu vou revisar um pouco os conceitos que nós já trabalhamos até aqui, certo? Bom, nós vimos que tudo ao nosso redor é constituído por matéria. E matéria vai ser tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, certo? A menor parte da matéria vai ser chamada de átomos. Lembrando que eu estou sem máscara, que eu estou num lugar sozinho, certo? Então, voltando da parte que eu parei, nós podemos dividir a matéria em 3 estados físicos, chamados estados físicos da matéria. A matéria pode ser sólida, líquida e gasosa, certo? Nós vimos as características dos sólidos, dos líquidos e dos gases. As substâncias sólidas, elas são substâncias duras e incompressíveis, não possuem espaços vazios, possuem um arranjo interno ordenado, possuem um sistema geometricamente alinhado, possuem baixo grau de movimentação das moléculas, possuem baixa velocidade de fluxo, baixa capacidade de difusão, apresentam forma definida, volume e forma fixo e um volume próprio, certo? Já o estado líquido, ele pode ser gerado tanto a partir da fusão de um sólido ou da condensação de um gás, certo? Suas moléculas são mais próximas que o gás, entretanto, mais afastadas que o sólido. Os líquidos possuem volumes inalterados e uma forma variável, de acordo com o recipiente. Já o estado gasoso vai possuir grande grau de liberdade, moléculas dispersas, moléculas que apresentam grande movimentação. As moléculas dos gases não vão interagir entre si, podem sofrer tanto compressão como expansão e possuem tanto forma quanto volume alteráveis, certo? Já as mudanças de estados físicos, elas vão ser relacionadas à passagem de calor e à variação de temperatura do ambiente. Os processos não vão alterar a composição das substâncias, que são geralmente irreversíveis, certo? Nós temos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, certo? Do sólido para o líquido, temos a fusão, do líquido para o gasoso, temos a vaporização, do gasoso para o líquido, a condensação, e do líquido para o sólido, a solidificação. Se formos do sólido para o gasoso, sublimação, e do gasoso para o sólido, ressublimação, certo? Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Bom, a solidificação vai ser a passagem do estado líquido para o sólido, certo? Cada matéria vai possuir um ponto específico de solidificação que vai variar de acordo com a temperatura e pressão. Já a fusão vai ser a mudança de estado sólido para o líquido. Para ocorrer fusão, é preciso que o calor forneça energia térmica, certo? E o aquecimento vai gerar uma maior movimentação das moléculas. É também necessário chegar no ponto de fusão para poder a substância mudar do estado sólido para o líquido. Falamos também sobre a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Falei para vocês que existem 3 formas de vaporização: evaporação, ebulição e calefação. A evaporação é lenta e natural. Já a ebulição tem um tempo médio. A calefação é muito rápida, como as nuvens, certo? E as nuvens vão ser formadas a partir da evaporação. Temos a condensação, que vai ser a mudança do estado gasoso para o líquido. Vai acontecer a perda de calor, que vai reduzir a agitação das moléculas, certo? Eu citei para vocês o exemplo do orvalho. Temos a sublimação ou ressublimação, que é a passagem do estado sólido para o gasoso. Citei também para vocês a naftalina, né?
que é uma bolinha usada para expelir baratas, que faz sublimação. Vimos também a relação da temperatura e mudança de estado. Falei para vocês que a temperatura vai indicar o grau de agitação das moléculas a partir do calor. O calor vai servir para medir a energia térmica em trânsito, sempre dos corpos mais quentes para os corpos mais frios. Falamos também sobre pressão e mudança de estado físico. Eu falei para vocês que a variação de pressão pode mudar a temperatura necessária para a mudança de fase, de estado físico. Em altas altitudes, nós vamos ter uma diminuição de pressão e uma diminuição do ponto de ebulição. Já em altitudes altas, nós vamos ter um crescimento da pressão e um aumento do ponto de ebulição, certo? Temos também outras propriedades da matéria. Falamos sobre grandeza estável, peso, medida da força gravitacional, a relação entre massa e volume. Eu falei um pouco também sobre matéria, que vai ser qualquer coisa com existência física e real, sendo a matéria na qual as substâncias são feitas. Falamos um pouco sobre ar, água, sobre o que é energia e o que é matéria. Eu falei para vocês que energia é tudo aquilo que não é matéria, certo? Como, por exemplo, o som, a luz e as sensações térmicas como frio e calor. Falamos um pouco sobre grandezas físicas. Falei um pouco sobre velocidade, massa, átomos e moléculas. Eu disse para vocês que a palavra átomo, o A, é uma negação e tomos é a parte, certo? Ou seja, o átomo vai ser a não parte, sendo a menor estrutura que forma a matéria. Quando nós juntamos os átomos, nós vamos ter moléculas, certo? Vimos um pouco também sobre como podemos medir a matéria. Eu falei para vocês que massa vai medir a quantidade específica de matéria. Por exemplo, quando nós subimos na balança. Já o peso vai medir a quantidade de massa existente em cada gravidade, certo? Nós podemos calcular o peso. Peso igual a massa vezes a gravidade. Já o corpo vai ser uma porção limitada da matéria e o objeto, com seus corpos, sendo usado como utensílio, certo? Nós também falamos sobre o sistema, que vai ser qualquer porção limitada da matéria, podendo ser classificada com a possibilidade de se trocar energia com o meio ambiente. E temos 3 tipos de sistemas: os sistemas abertos, fechados e isolados. Os sistemas abertos trocam tanto matéria quanto energia. Já os sistemas fechados trocam apenas energia. E os sistemas isolados não vão trocar nada, nem matéria, nem energia. Falamos também sobre as propriedades da matéria. Eu falei para vocês das propriedades gerais, que não vão conseguir diferenciar uma matéria da outra. Aí nós temos a massa, impenetrabilidade, indestrutibilidade, volume, extensão, divisibilidade, compressibilidade, inércia, elasticidade e descontinuidade, certo? Também falamos sobre as propriedades funcionais, que são ácidas, básicas, sais e óxidos, e falamos sobre as propriedades específicas, que são fusão, solidificação, ebulição, condensação, densidade, dureza, maleabilidade, condutividade, magnetismo e solubilidade, certo? Falamos um pouco sobre as propriedades químicas da matéria, que são responsáveis pela transformação de uma substância, que uma substância pode ter, E eu também falei sobre as propriedades organolépticas, que é tudo que podemos perceber por meio dos sentidos, como textura, cor, brilho, odor e sabor. Também falamos um pouco sobre a energia, que vai ser a capacidade do corpo de realizar trabalho. Falei um pouco sobre os tipos de energia: a energia cinética, térmica, sonora, luminosa e elétrica, certo? Depois nós estudamos o capítulo 2, falamos um pouco sobre unidades de medidas. Depois nós estudamos o capítulo 4, falamos um pouco sobre movimento, certo? Eu falei para vocês que nós sempre estamos em movimento, e que a área da física que vai estudar o movimento se chama mecânica. E a mecânica pode ser dividida em 3 grandes áreas: a cinemática, a dinâmica e a estática. A cinemática estuda o movimento propriamente dito. A dinâmica vai estudar a relação entre força e movimento.
e a estática estuda o equilíbrio dos corpos, certo? Dentro da cinemática, nós temos que nos ater a alguns termos muito importantes, como, por exemplo, ponto de referência, que vai usar a referência de onde nós estamos. Falei também um pouco sobre o conceito de móvel, que é quando um corpo em movimento, em relação a qualquer referência, sempre vai estar móvel, certo? Falei sobre espaço, que são quando todas as posições de um móvel podem ocupar. Sobre a trajetória, que é o caminho percorrido por um móvel. E falei também sobre movimento e os seus tipos. O movimento pode ser retilíneo, curvilíneo e misto. Falamos um pouco sobre a posição, que é onde o móvel se encontra. Sobre deslocamento, um pouco sobre marco zero, velocímetro e medidas de velocidade, certo? Também falamos um pouco sobre o sentido da velocidade, que pode ser progressivo, que é a favor da trajetória, né, para frente, ou retrógrado, que é em sentido oposto à trajetória. Depois nós falamos um pouco sobre forças e leis de Newton, certo? Falei para vocês que a dinâmica vai ser a área da mecânica que vai estudar o movimento e sua relação com a força. Eu expliquei um pouco para vocês o que é a grandeza, né? Que a grandeza vai descrever propriedades físicas. E nós vamos ter dois tipos de grandezas principais. As grandezas escalares, que são descritas apenas em números, e as grandezas vetoriais, que vão precisar de número, direção e sentido, certo? Eu falei para vocês o significado, né, de direção e de sentido. A direção de uma reta no espaço, por exemplo, a reta pode estar vertical, horizontal ou perpendicular. Já o sentido vai ser a orientação do móvel, para onde ele está indo. Se ele está indo para o norte, sul, leste ou oeste. Certo? Eu defini para vocês sobre força, que vai ser o agente capaz de deformar um corpo ou alterar e produzir movimento, certo? Ou a força é calculada a partir de Newton, né? Que é a relação entre 1 kg sobre 1 metro por segundo. E eu falei para vocês que a natureza vai possuir 4 forças da natureza, né? Que é a força forte, força fraca, força eletromagnética e a força gravitacional. E também classificamos os tipos de força. As forças podem ser ou de contato ou de campo. As forças de contato são quando existe um contato entre dois objetos. E nós temos a atração, que é a transmissão através de um fio condutor. Temos a força de contato normal, que é quando um objeto se apoia sobre outro. Temos a força de atrito, que é a interação entre superfície e qualquer corpo, certo? E também temos a resistência do ar, que é quando o ar resiste a qualquer tipo de movimento. Depois nós falamos sobre as forças de campo, que acontecem sem contato, como por exemplo, a força gravitacional, a força elétrica e a força magnética. Certo? Depois nós falamos um pouco sobre gravidade, que é a força de atração entre dois objetos, relacionada à força de campo aí no capítulo 6. Eu falei para vocês sobre a lei de gravidade universal, sobre o equilíbrio, né? Os tipos de equilíbrio, pode ser estável, instável ou indiferente. Falei um pouco também sobre queda livre, que é quando o corpo caindo sem resistência. Depois, nós falamos um pouco sobre tecnologia e invenção. Eu disse para vocês o que é tecnologia, que é o uso do conhecimento para criar novos dispositivos ou ferramentas, certo? Aí nós falamos um pouco sobre... nós passamos sobre os períodos históricos, sobre a Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e sobre a importância dela para nossas vidas. Falamos um pouco também sobre tecnologias e impactos ambientais, certo? Os efeitos do uso da tecnologia para o meio ambiente. Falamos sobre o plástico e seus impactos, certo? Falei para vocês definir o que é plástico, que é um material maleável, sintético e formado por polímeros. Eu falei para vocês sobre os tipos de plásticos que podem ser divididos, por exemplo, de acordo com sua origem, de acordo com o seu aquecimento, né? Se são termoplásticos ou termofixos. De acordo com como são degradados, podem ser biodegradáveis, fotodegradáveis, oxidegradáveis ou ainda não degradáveis. Os plásticos ainda podem ser divididos de acordo com sua vida útil.
Por exemplo, duráveis, nós temos eletrodomésticos. Já os não duráveis, nós temos os sacos, que nós não sempre usamos. Eu falei também sobre a produção de plástico, que é feita a partir do petróleo bruto mais gás natural, que é condensado e forma alguns gases, como etano e butano, que é formado um polímero em pó, e depois esse polímero em pó é derretido e moldado. E também falamos sobre alguns impactos da exploração do petróleo. Certo? Eu falei para vocês alguns fatores, né, como a obsolescência programada, que alguns impactos ambientais do consumo, defini para vocês energia, descarte, e depois nós começamos a estudar o conteúdo da aula de hoje, né, sobre ondas e sons. Eu comecei a perguntar para vocês o que faz a TV e a internet funcionar e ter um sinal, certo? Eu falei para vocês que ondas são perturbações que se propagam transportando energia sem transportar matéria, e que existem 3 níveis de ondas, né? Fonte, pulso e onda. A fonte quem gerou a onda, o pulso vai ser aquela onda inicial e a onda dando a continuação, certo? Eu falei para vocês também sobre os tipos de onda, que as ondas podem ser classificadas de acordo com a origem, se ela pode ser mecânica ou eletromagnética, direção de propagação, se ela pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional, a direção de vibração, se ela pode ser transversal ou longitudinal, certo? Também falamos sobre a parte 2, né, de ondas e sons. Definir para vocês as partes de uma onda, que uma onda vai ter amplitude, crista, vale, período e frequência, certo? Depois nós falamos sobre alguns fenômenos de som, como acústica. Acústica vai ser a área da física que estuda o som. Falamos sobre vibrações dos corpos, né, que é definido como som. Se a acústica é a área da física que estuda o som, e o que vai ser o som, não é mesmo? Vai ser a vibração dos corpos e das cordas vocais, certo? Nossa orelha, por exemplo, ela vai captar essas ondas, essas vibrações. E tem a frequência, né, de ondas que podem ser ouvidas, que ficam entre 20 e 2.000 Hz, que é onde escutamos. Acima de 20.000 Hz, nós temos os ultrassons, ou sons muito agudos. Já abaixo disso, nós temos os infrassons, ou sons graves, certo? Eu falei para vocês também que a medicina usa muito isso para fazer testes de audição. São testes de audiometria e ecografia, certo? E na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre altura, intensidade e timbre, certo? Fiquem aí com a parte B da aula. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do nono ano. Tudo certo com vocês? Então, como vocês sabem, meu nome é Celso Lucas e eu sou o professor de vocês de ciências. Na aula de hoje, nós vamos estudar as 3 características de um som. Quais são elas? Altura, intensidade e o timbre, certo? Mas o que será que significa cada uma delas? Bom, a altura vai estar relacionada à qualidade que vai permitir diferenciar um som grave de um som muito agudo, certo? Isso vai ser a altura do som. Percebam que a altura do som não tem relação com volume. Quando as pessoas dizem aumenta o som, é um conceito errado usado fisicamente. Por quê? Aumentar o som é deixar o som mais grave e diminuir o som é deixar o som mais agudo, certo? E a altura do som vai estar diretamente ligada à sua frequência. Em geral, os homens, eles vão ter uma voz mais grave. Já as mulheres, elas vão ter uma voz mais aguda, certo? As pessoas, normalmente, dizem que a voz feminina, ela vai ser mais fina e a masculina mais grossa. Isso vai existir apenas pela diferença de altura entre a frequência dos sons
certo? Em corais e grandes bandas aí, é possível a gente diferenciar as vozes femininas da masculina, certo? E também em banda sertaneja, geralmente eles fazem assim: eu sou a primeira voz e você é a segunda voz. Geralmente a primeira voz é mais grave e a segunda voz é mais aguda, certo? Isso é muito comum em banda sertaneja. Por quê? Voz grave e voz aguda, elas vão se complementar, certo? Eu falei para vocês que a altura não está relacionada ao volume, mas o que está relacionado ao volume é a intensidade, certo? Quando vocês agora, a partir de hoje, forem pedir para escutar o som de forma mais intensa, vocês vão falar: por favor, aumente a intensidade do som, certo? Não só aumentar o som. Por quê? Aumentar e abaixar é relativo à altura, certo? Já se você fala a intensidade, é aí que você está falando para você escutar o som melhor, para ele ficar mais alto, relativo à intensidade. A intensidade do som está relacionada à sua amplitude, que está relacionada ao volume. Então a gente tem a relação aí de três coisas: amplitude do som, intensidade do som e volume. Os três são a mesma coisa, basicamente. Quando você fala que quer escutar mais alto o som, você está dizendo que você quer que a intensidade do som seja aumentada. Por quê? Enquanto maior a amplitude do som, enquanto mais altos forem as subidas da onda, se lembram que eu desenhei na última aula, que o som sobe e desce? Enquanto mais alto subir e mais baixo descer, maior vai ser a intensidade e logo o volume desse som. E a intensidade está relacionada com o tipo de energia, né? Que a gente está estudando a energia sonora, que é um tipo de energia que vai ser gasta durante a propagação do som, certo? Quem lembra que tipo de energia o som é? Uma energia sonora, se a gente for classificar o som dentro das divisões lá que eu botei, de acordo com a origem, o som vai ser uma onda mecânica, certo? Logo, ela precisa de meio para se propagar. Aí você poderia perguntar: e no espaço, professor, existe som ou não existe? Não existe som, porque no espaço a gente tem um vácuo total. Então, filmes como Interestelar, Star Wars, Star Trek estão cientificamente errados. Por quê? A partir do momento que eles estão no espaço, não se deve existir som nenhum, porque o som não tem como se propagar, porque o som é uma onda mecânica. Ondas mecânicas precisam de meio para se propagar, certo? E para isso, o som precisa de ar, da atmosfera, para se propagar. Se não tem atmosfera, se não tem ar, não tem som, certo? Quando vocês forem assistir filmes assim, vocês pensem nisso. Esse filme aí está cientificamente errado, já que não existe som na propagação. E o timbre vai ser a frequência específica de cada som, certo? Como eu falei na aula passada, pessoas que têm ouvido absoluto, elas vão ter sua memória baseada nos efeitos sonoros. E aí elas vão saber diferenciar cada som. E que som é esse? É o timbre, certo? O timbre vai ser específico de cada material. Como eu falei, dois violões feitos no mesmo instante, na mesma fábrica, com os mesmos materiais, têm som diferente. Porque cada matéria é única, certo? E essa característica vai estar relacionada ao timbre de cada material.